Boa tarde a todos, deputados aqui presentes, assessores, servidores dessa casa, as pessoas aqui presentes, a imprensa, o pessoal que nos acompanha pela TVAL. Está aberta mais uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, em conjunto com a Comissão de Finanças e Tributação. Foi feito esse pedido de sessão extraordinária, que nós temos 4 projetos para ser deliberado nessa tarde, para que possamos depois dar os devidos encaminhamentos. É o projeto de lei 231/2023, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a concessão do uso de imóveis no município de Florianópolis, estabelece outras providências. A proposta de emenda à Constituição 004 de 2023, que altera o parágrafo 1 do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Projeto de lei complementar 016/2023, de autoria da mesa da Assembleia Legislativa, que até altera a resolução 02 de 2023, que dispõe sobre quadro pessoal e plano de carreira. E o projeto de lei complementar 017/2023, de autoria da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que altera a resolução 01/2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota as outras providências. E a resolução 002/2000, que dispõe sobre o quadro pessoal de plano de carreira e cargos da Assembleia Legislativa e novas atribuições. É uma reunião conjunta. Os relatores de ambos os projetos é o deputado Pepe Colasso pela Comissão de Constituição e Justiça e o deputado Marco Vieira pela Comissão de Finanças e Tributação. Com a palavra o deputado Pepe Colasso. Senhor presidente, senhores deputados, eu só não estou com a PEC aqui para votação, estou aguardando o relatório chegar. Eu vou tocando os votos, depois eu passo a votação da PEC. Deputado, tá? Eu já tenho aqui em mãos, se Vossa Excelência me permitir, eu posso... Pode ser? Já. Trata-se, pois, de discussão e votação da admissibilidade de proposta à emenda à Constituição do Estado, a de número 004/2023, de autoria do eminente deputado Altair Silva e outros, né? Que altera o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina para dispor sobre a convocação de deputado suplente. Trata-se de quê, efetivamente? Hoje, a nossa Constituição determina que, se eventualmente algum deputado precisar entrar de licença, seja médica ou seja de interesses particulares, é de 61 dias. Né? E a proposta do deputado Altair Silva é de reduzir esse prazo para 30 dias, né? Para dar oportunidade de, estando deputado de licença para assuntos particulares ou doença, ele poder ter condições de assumir. Isso em alguns parlamentos do Brasil já é feito dessa forma, também nas câmaras municipais também. Então, o nosso voto, o voto conjunto, né, do deputado Pepe Colasso, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, e deste deputado, que é o presidente da Comissão de Finanças, é pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição, reduzindo o prazo de 61 dias para 30 dias, conforme proposta assinada pelo deputado Altair Silva e demais deputados. Então, é pela aprovação. Coloco em discussão a proposta de emenda à Constituição 004/2023. Eu coloco em discussão em conjunto em ambas comissões. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam a admissibilidade da PEC permaneçam como se encontra. Está aprovado a PEC 004/2023, que altera o parágrafo 1º do artigo 45 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Agora, com a palavra, posso? Com a palavra é o deputado Pepe Colasso. Senhores presidentes, senhores deputados, então agora nós vamos ao projeto, o relatório e voto conjunto ao projeto de lei número 0231/2023, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Florianópolis e estabelece outras providências. Trata-se de relatório de voto conjunto no âmbito das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, exarado conforme deliberação das Comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, ao projeto de lei epígrafe, de iniciativa do Governador do Estado, que visa autorizar a concessão de forma não remunerada de imóvel localizado no município de Florianópolis, no Instituto Padre Wilson Gró, pelo prazo de 30 anos, contados a partir da publicação da respectiva lei. O voto da Comissão de Constituição e Justiça, da análise da proposição no âmbito da Constituição e Justiça, quanto aos aspectos afetos ao órgão fracionário, inicialmente, no que concerne à constitucionalidade, conclui-se que foi atendido o disposto na Constituição Estadual
em seu artigo 12, parágrafo 1º, que prevê a utilização gratuita de bens imóveis do Estado, dependendo da prévia autorização legislativa. Diante do exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela admissibilidade formal do mérito pela sua aprovação. Senhor presidente, Pois não. dando continuidade ao relatório e voto proferido no âmbito interno da Comissão de Constituição e Justiça, pelo eminente deputado Pepe Colasso, quero aqui também, como relator da Comissão de Finanças e Tributação, afirmar que, verificando a documentação acostada, no meu entendimento, não vejo óbito, não vejo óbice da regular tramitação, até porque trata-se de uma desafetação de um terreno com edificação de um centro de inovação social destinado a atender a população do maciço do Morro da Cruz pelo Instituto Padre Vilso Gró, por meio de formação complementar de crianças, adolescentes e jovens das comunidades empobrecidas e de sua inserção nas universidades e no mercado de trabalho. Então, é muito importante esse projeto de lei. Não tenho dúvida nenhuma que a documentação acostada enseja emitir um voto que é pela aprovação da matéria, no âmbito da Comissão de Finanças. Projeto de Lei 231/2023, de autoria do Governo do Estado, ambos relatados pelo deputado Pepe Colasso e Marco Vieira, ambos pela admissibilidade e aprovação da matéria. Eu coloco agora em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a matéria. Com a palavra, o deputado Pepe Colasso. Obrigado, senhores deputados. Agora nós vamos ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar número 0016/2023. Altera a resolução número 002 de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, adota outras providências, convalidada pela Lei Complementar número 642 de 2015, para transformar cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A autoria da mesa e o voto da Comissão de Constituição e Justiça. Compete a essa Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade técnica legislativa de projetos ou emendas apresentadas a este Parlamento. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, constato que a proposição está em harmonia com a ordem constitucional vigente. Quanto à legalidade, entendo que o processo legislativo se encontra em sintonia com os princípios e normas jurídicas constitucionais aplicáveis à hipótese dos autos. Com efeito sobre o prisma da constitucionalidade, julga-se que a propositura em causa revela-se apta, tanto formal quanto materialmente, à sua tramitação nessa Casa Legislativa. Relativamente aos pressupostos da regimentalidade técnica legislativa, não vislumbrei nenhum óbice ao prosseguimento do feito deste Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade no mérito pela sua aprovação. Senhor presidente, no âmbito interno da Comissão de Finanças, também analisando a documentação, verifico que a iniciativa proposta pela mesa diretora não cria despesa com o pessoal, ao passo que tão somente transforma cargos de provimento efetivo sem alterar o vencimento ou o quantitativo. Assim sendo, observa-se que o projeto de lei complementar em referência não impacta no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento anual, estando apto a prosseguir a sua regimental tramitação. Então, no meu entendimento, não vejo qualquer óbice conforme a documentação acostada, inclusive atendendo aos preconceitos e aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o meu voto é pela aprovação da matéria. Projeto de Lei Complementar 016/2023, de autoria da mesa, que altera a Resolução 002 de 2005, que dispõe sobre o quadro pessoal de plano de carreira e cargo de salário de cargos e funções dos servidores da Assembleia Legislativa. Ambos relatados pela deputado Pepe Colasso e Marco Vieira, ambos pela aprovação. Eu coloco em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado com voto contrário, deputado Gessé. Agora vamos ao relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar número 0017. Altera a resolução número 001/2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. É a resolução número 002 de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa no Estado de Santa Catarina,
e adota outras providências, convalidadas pela Lei Complementar nº 642, de 2015, para o fim de criar a estrutura da Corregedoria Parlamentar, da Secretaria da Mulher, da Secretaria da Família e das bancadas regionais. O autor é a mesa. O voto da Comissão de Constituição e Justiça compete a esta Comissão de Constituição e Justiça pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade técnico-legislativa de projetos ou emendas apresentados a este Parlamento. Da análise dos autos da proposição em pauta, no que atina à constitucionalidade formal, observo que a iniciativa da mesa está amparada na Constituição Estadual. Ainda no que se refere à constitucionalidade sob o ângulo formal, verifico que o processo encontra-se devidamente instruído com a estimativa de impacto financeiro e orçamentário, consoante o exigido pelo artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Em relação à constitucionalidade sob o prisma material, constato que a proposição está em harmonia com a ordem constitucional vigente. Quanto à legalidade, entendo que o processo legislativo se encontra em sintonia com o ordenamento jurídico e devidamente instruído nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Relativamente aos pressupostos da regimentalidade de técnica legislativa, observo que o projeto de lei complementar em referência está apto à regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei complementar número 0017, no mérito pela sua aprovação. Senhor presidente e senhores deputados, passo ao relatório e voto no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação. O projeto de lei, a meu ver, é extremamente importante. Trata da estruturação de alguns órgãos aqui da nossa casa. Primeiro, da estrutura da Corregedoria Parlamentar. O segundo, que trata da Secretaria da Mulher, que engloba a Procuradoria Especial da Mulher e da Bancada Feminina. Também cria a Secretaria da Família. E, muito importante também, trata da reestruturação do colegiado de bancada com a inclusão das chamadas bancadas regionais, deputado Mário. O Congresso Nacional tem as bancadas partidárias, mas tem as bancadas regionais. Nós, em 2019, nós criamos a bancada do Oeste, que se tornou uma bancada muito atuante, muito forte e que vem resolvendo os grandes e graves problemas ainda existentes em Santa Catarina. De lá para cá, os demais deputados fazem parte de outras regiões que começaram a criar suas bancadas, como a bancada da Serra, que trata da BR-222, bancada do Sul, enfim. Então, está se trazendo para o âmbito interno da legislação aquilo que informalmente já funcionava, com as bancadas. Então, também verificando, não vejo qualquer obstáculo da sua tramitação, e é muito bom realmente que a mesa diretora traga isso e que faça com que possamos ter tudo isso regulamentado por lei. E o meu voto no âmbito interno da comissão é pela aprovação da matéria. Coloco o projeto de lei complementar 017/2023, de autoria da mesa da Assembleia Legislativa, que altera a Resolução 01/2006 e Resolução 002/2006. Ambos dispõem pelo quadro de pessoal e organização administrativa da Assembleia Legislativa. Ambos vieram pelo parecer favorável tanto na Comissão de Constituição e Justiça como na Comissão de Finanças e Tributação. Eu coloco em discussão, em votação, com discussão, desculpa, deputado Mário. Não, eu gostaria apenas para efeito inclusive, de reforço naquilo que foi apresentado, indagado o nosso relator na Comissão de Finanças e Tributação, porque aqui diz que acompanha, quanto aos aspectos orçamentário e financeiro, a proposição, os documentos indispensáveis à espécie, consoantes aos previstos, lei de responsabilidade fiscal, quais sejam estimativas de impacto orçamentário e financeiro no exercício, que devem entrar em vigor nos 2 subsequentes, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira à lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e lei de diretriz orçamentária, além das despesas previstas que não ultrapassam o limite com gastos de pessoal. Como não acompanha os documentos, eu pergunto, naturalmente, apenas para efeito de registro. Os senhores tiveram acesso a esses documentos e, certamente, os analisaram. Sim, o presidente Mauro Nadal fez uma apresentação prévia, mostrando todo o processo e toda a documentação acostada. Eu agradeço a Como tudo hoje funciona online na casa, sim, imprimir toda aquela documentação é muito papel. Mas eu tenho certeza de que há compreensão na indagação. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam se encontram. Está aprovado com o voto contrário do deputado Gessé. Estamos terminando aqui a votação. Vamos deixar em aberto
Questão de ordem, senhor presidente. A PEC aprovada hoje, ela vai para votação hoje, né? A PEC da redução da licença de recesso, desculpa, não. Dos suplentes, 60 para 30 dias. Isso. O rito, né? Nós vamos hoje votar, mas ele já foi votado a admissibilidade, não, né? Ela foi votada a admissibilidade agora. Aí agora ela vota por último agora O presidente pode botar hoje na pauta, como pode botar amanhã. Tá bom. Pode botar hoje ou amanhã, mas eu vou deixar aqui... A minha dúvida era se tivesse que voltar de novo para cá. Não. Eu vou pedir a gentileza dos nobres colegas deputados, eu vou deixar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça suspensa, como a sessão pedindo aqui a autorização do deputado Marco Vieira, a de finanças e tributação, se porventura algum projeto que nós for discutir agora tiver alguma alteração, que a gente tem um combinado com o projeto, principalmente da universidade gratuita, que não haja, mas se porventura nós tiver que voltar, nós temos que voltar para votar essa matéria ainda hoje. Então fica suspenso o trabalho. Se porventura não tiver problema algum, nós comunicaremos nos grupos que ela está encerrada. Pode ser? Pela ordem ainda, senhor presidente. Na verdade, a reunião ela continua aberta porque quero que não haverá. Mas se por acaso houver alguma emenda de plenário, automaticamente volta para a comissão. Perfeito? Não precisa nem despacho do presidente. As duas comissões. Comissão de Constituição e Justiça e Finanças. Por isso fica suspenso. Então, se tiver emenda de plenário, quero crer que não haverá emenda de plenário. Perfeito? Tem um compromisso dos Mas líderes. a emenda de plenário, ela não precisa de autorização do presidente, ou seja, de acatamento do presidente para poder votar. Ela automaticamente vota. Então, por isso tem que estar de plantão. Então, fica suspenso os trabalhos em ambas comissões e 4 horas nós temos o início das votações. Está encerrado, por enquanto, aqui na Comissão de Justiça e Finanças.